Capítulo 14. Domínio, Carvalho. Essa é uma notícia realmente explosiva. Matthew rapidamente largou a colher de sopa, seus olhos brilhando. Não é à toa que nunca ouvi falar sobre a Senhora do Domínio. Há mais detalhes? Peggy deu de ombros. Só ouvi isso. Depois que o casal falou isso, eles não perderam tempo e foram direto ao assunto. Eu pensei que eles continuariam conversando depois, então fiquei escondida debaixo da janela do quarto deles até amanhecer, e acabei esperando a noite toda. Matthew serviu-se novamente de uma concha de sopa. Que pena! Em seguida, ele lembrou seriamente. Da próxima vez, não fique até amanhecer, é perigoso. Suas habilidades de furtividade ainda não são suficientes para se movimentar livremente ao amanhecer. Peggy concordou. Você está certo, naquele dia eu quase fui vista por alguém. Matthew perguntou apressadamente. E depois? Peggy disse aliviada. Felizmente, quando amanheceu, o dono da casa deles voltou, e a casa deles imediatamente ficou barulhenta, todos foram atraídos, e eu aproveitei para sair enquanto todos estavam distraídos. Dono da casa? Matthew ficou surpreso. Então, você ouviu que o casal estava tendo um caso? Peggy cruzou os braços. Por que mais eu os chamaria de casal cachorro? Matthew tossiu. Qual é a casa deles? Peggy olhou para ele desconfiada. Por que você também quer ter um caso? PFF. Matthew quase cuspiu a sopa no rosto dela. Não, estou apenas curioso, só estou perguntando. Ele negou veementemente. Peggy levantou as pernas. É na Rua das Azaleias Brancas, número 27, na área dos artesãos. O dono da casa deles chama-se Bryce. É um sapateiro trabalhador e confiável, tem uma boa reputação. A dona da casa chama-se Jane. Ela costumava ser criada na mansão do senhor, serviu a antiga senhora do domínio. Jane não é muito bonita, mas tem um corpo realmente atraente. Eu só de olhar já quero tirar alguns ossos dela. Quanto ao amante daquela noite, pelo som, eu diria que é um cavalariço do senhor do estandarte sangrento, deve se chamar Dagan. Amante daquela noite? Isso significa que há outros? Matthew limpou a boca com um guardanapo, mostrando inadvertidamente a agudeza que apenas um druida possui. Claro, Jane é conhecida na área dos artesãos por não recusar ninguém, ela tem mais amantes do que pode contar nas mãos. As pernas cruzadas de Peggy ficaram mais altas. Mas se você quiser saber, posso listar os nomes de todos os amantes de Jane. Obrigado, mas não precisa. Matthew ficou impressionado. Peggy, parece que mesmo se você mudasse para a inteligência, poderia se tornar uma chefe. Peggy instantaneamente se alegrou. Matthew, você finalmente percebeu minha excelência? Então, quando você vai aumentar meu salário? O cristal da alma do mês passado já está esgotado. Matthew se levantou habilmente, mostrando a indiferença típica de um necromante. Da próxima vez, com certeza. Maldito necromante. Na sala de jantar, os bramidos do esqueleto minotauro não se acalmaram por um longo tempo. Na manhã seguinte, Matthew foi novamente à delegacia de polícia. Ele organizou suas especulações da noite anterior em uma folha de papel e entregou a Brad junto com a carta. O rosto de Brad ficou mais sério depois de ler. Ao sair da delegacia de polícia, Matthew notou que alguns membros da patrulha estavam bocejando, pareciam ter acabado de voltar de uma ronda. No passado, a delegacia de polícia quase nunca tinha turnos noturnos. Parece que o senhor do estandarte sangrento reforçou a vigilância perto da cidade. Só espero que as estradas do território, a estação comercial e os postos de guarda nas fronteiras também estejam recebendo a mesma atenção. Matthew não pensou muito nisso. Ele fez tudo o que podia. Deixe o senhor do estandarte sangrento se preocupar com o resto. Ao meio-dia, a brisa era suave. Matthew estava de pé no topo de uma colina a sudoeste da floresta de carvalhos, escolhendo o local para o próximo projeto. A propriedade de Ronan, o grande mago, já estava toda coberta pela floresta de carvalhos. Para expandir a área de cultivo, ele teria que entrar nas terras de outras pessoas. Ele olhou para o horizonte. O mapa da região ao redor da floresta de carvalhos se desenhou em sua mente. A sudoeste está a cidade Rolling Stone, sem muito espaço para expansão. A sudeste são algumas fazendas grandes e pequenas, a maioria das colheitas de Rolling Stone cresce aqui, a terra aqui em grande parte também foi comprada pelos donos das fazendas, também não há muito espaço para o cultivo de carvalhos. No sentido nordeste temos uma terra desabitada,
mas com a marca dos mortos causando problemas. Mais adiante, a Montanhas Selvagens e o Forte das Bruxas, tudo com uma vibe nada positiva. Somente a terra a noroeste é a mais adequada. Entretanto, essa é a propriedade privada do Senhor das Bandeiras Sangrentas. Se Matthew quiser plantar árvores lá, pelo menos precisará da aprovação da prefeitura. O Senhor das Bandeiras Sangrentas não vai me recusar por simples preconceito, certo? Matthew fica um pouco hesitante. O mago Ronan o alertou há muito tempo que o Senhor das Bandeiras Sangrentas era uma boa pessoa, mas detestava necromantes. Ontem, ele soube a razão através de Peg. Ele compreende o ódio do Senhor das Bandeiras Sangrentas, mas também não quer trocar a chance de plantar árvores em suas terras pela salvação de Sefin. Enfim, é uma situação complicada. Se não der certo, vou desafiar a marca dos mortos. No mínimo, posso plantar ao longo das bordas, criar uma grande floresta de carvalhos e isolar a marca dos mortos. Matthew se incentiva. A escolha do local é cansativa. Ele se encosta em um carvalho para descansar. O sol da tarde está radiante. Dá sono. Matthew boceja, prestes a tirar uma soneca. De repente, um tremor intenso ao redor o desperta de seu estado sonolento. O que é isso? Matthew olha ao redor atordoado. Ele vê o carvalho ao seu lado crescendo a uma velocidade incrível. De 3 ou 4 metros na realidade para 300 ou 400 metros à sua frente. A sombra interminável das árvores cobre tudo. Matthew se levanta do chão. Ele olha para a floresta de carvalhos. Ela também o observa. Matthew consegue ouvir sussurros. Ah, é realmente surpreendente. Um necromante. Tem tanta determinação. Eu odeio necromantes, mas não odeio ele. O que está acontecendo? Talvez haja exceções entre os necromantes, ou talvez seja apenas um erro momentâneo. Devemos dar a ele a chance deste teste. Matthew anda silenciosamente na escuridão da floresta. Um veado com uma luz branca radiante passa por ele. 2 pegas estão brincando acima de sua cabeça. À beira de um lago, um sapo com um chapéu de cavalheiro o cumprimenta. Finalmente, ele chega à beira de uma cachoeira no coração da floresta. A cachoeira desce diretamente por milhares de pés. Inúmeros pontos verdes sobem pela cachoeira. Esses pontos de luz. Matthew tem um insight. No próximo momento, ao seu lado aparece uma figura de águia que diz de maneira monótona: ainda não tens o direito de explorar este lugar. Ditas essas palavras, o cenário ao redor de Matthew retrocede como se estivesse rebobinando. Zoom! A visão verdejante desaparece sem deixar vestígios. Matthew se senta atordoado sob o carvalho. A barra de missão abaixo. Os pontos verdes à direita do símbolo do Taishi foram totalmente consumidos. Aviso: você explorou com sucesso o subdomínio Carvalho da Natureza e permaneceu lá por um curto período. Como recompensa por explorar o domínio, você pode escolher uma das 3 habilidades a seguir. 1. Invocação de entes da floresta. Em florestas com mais de 500 anos, você pode recrutar vários aliados entes da floresta. 2. Pacto com pica-pau. Você ganha forma selvagem, pica-pau, e 3 vezes a velocidade de voo. 3. Imunidade natural. Sua resistência mais 2. Matthew fica animado. O que há para hesitar? Vou direto para 3. Naquele instante, Matthew vê vagamente uma corrente de luz verde entrar em seu corpo. Ele sente que seu corpo ficou um pouco mais forte. Um ponto de resistência oferece um aumento de eficácia de 20%. Agora, minha capacidade de resistência em áreas relacionadas é 44% mais forte do que antes. Matthew está extremamente feliz. Embora não se compare aos 10 pontos ou mais de resistência de guerreiros e monges, pelo menos, dê o primeiro passo para evitar morrer tragicamente. Detectado que você já cumpriu 2 dos 3 elementos lendários, lenda, domínio, você antecipadamente iniciou o caminho da lenda. Caminho da lenda, brotamento. Palavra-chave: imortalidade e natureza. Situação do domínio: 1/6. Revelação 1. Um corpo frágil, uma magia limitada, uma mente pobre, uma alma ignorante. O caminho da lenda pode se abrir para você. Isso talvez seja piedade divina, mas provavelmente um erro nas leis. Não espere demais da lenda. Retornar honestamente ao caminho normal é sua única salvação. Revelação 2. Vida e morte, destruição e renascimento aparentemente nem sempre são conflitantes. Você encontrou um caminho sem precedentes. Não importa se é lamacento ou cheio de espinhos, você deve seguir em frente.
Escolha uma revelação como lema do seu próprio caminho da lenda. Diferentes revelações significam diferentes caminhos da lenda e diferentes recompensas subsequentes. Pergunta única. Matthew escolhe diretamente revelação 2. A seguir, contanto que ele continue explorando e siga seu próprio caminho da lenda. Então ele terá a chance de antecipar o domínio de algumas habilidades lendárias. E depois de se tornar uma lenda, seu poder será mais forte do que o de lendas comuns. Até agora, Matthew finalmente entendeu o significado do símbolo do Tai Chi. É a manifestação do caminho da lenda nele. A direção geral foi estabelecida. A partir de agora ele só precisa seguir os dois termos-chave, imortalidade e natureza. Os pontos verdes ativaram a área dos carvalhos uma vez. E quanto aos pontos cinzentos? Matthew está um pouco ansioso. Mas neste momento, uma nova mensagem aparece diante dele. Você completou a iluminação do domínio dos carvalhos, a situação atual do domínio é inicial. Você obteve um estado permanente prolongamento da vida. Descrição: sua expectativa de vida mais 100 anos. Você obteve um estado temporário, um esforço, colheita dobrada. Descrição: durante a vigência do estado, cada carvalho plantado concede um ponto de experiência de fortalecimento. A cada 10 pontos de experiência de fortalecimento, você pode fortalecer uma vez seus lacaios convocados, esqueletos soldados. Prazo: 30 dias. Fim deste capítulo.